go for something else in the evenings. Now you are live. Yeah, now I am alive. I'm alive. Yes, I'm alive. Alive I'm always. Yes, that I'm live. Yes, on Instagram, also Facebook, LinkedIn, and YouTube. So welcome, everyone. Welcome. Nice to see you all here today. Today we're going to be talking about corporate emails. It's our live number 101. Yes, 101 and counting every Thursday here for you, with you. There we go. So if you know someone who needs to learn English, someone who needs to get better in their English, come around. Every Thursday we are here. Toda quinta-feira nós estamos aqui, 7 da noite, horário do Brasil, 7 Brazilian time, and 11 here until October. After that, we're going to change slightly, because then instead of 4 hours, we're going to just be 3 hours difference. Yeah, so there we go, everyone. Welcome, welcome. Então, sejam bem-vindos à live número 101. A gente vai falar de e-mails corporativos em inglês e como é que você pode usar essa oportunidade até para treinar o seu speaking também. Cris, como é que eu vou treinar speaking através do e-mail? Vou te falar já como é que você pode fazer isso, mas vamos conectando, que a gente tem bastante coisa para passar hoje, bastante vocabulário e, inclusive, bastante compreensão sobre comunicação. Como é que a gente faz com que os nossos e-mails sejam lidos, né? Existe todo um trabalho que você pode colocar de headline, né? Então, o que você coloca no topo do seu e-mail para as pessoas quererem abrir o seu e-mail, né? A gente que estuda aí o marketing digital, que faz marketing digital, estuda bastante isso, né? Mas hoje a gente vai falar de e-mails corporativos, e aí se vocês tiverem dúvidas, vão anotando, e hoje eu sugiro que tenham um papel e caneta aí na mão, so please, or your notebook, I don't know, né? Ver como é que fica mais fácil aí de você anotar. Então, quem tiver por aí, a gente já vai começar. Sejam super bem-vindos. Deixa eu colocar aqui um hello também. Hello. Yeah, okay, it went as óculos, ok? Então, vamos lá, gente, vamos começar, porque aqui tem bastante coisa para a gente comentar. Se você tiver alguém que precisa falar inglês, precisa trabalhar usando inglês, precisa se comunicar internacionalmente usando inglês, manda lá o aviãozinho, chama para entrar na live, compartilha, porque é sempre bom compartilhar conhecimento, não é isso? Então, vamos lá. Vamos aqui, sem mais delongas. Without further ado, we're going to be talking about how to write emails in a way that people will understand, and they will how can I say, they will know that you are confident about your email, okay? So it's important for us to be succinct, for us to understand what we are writing, for us also to put our head to think about what are our goals with our emails. Então, quais são os nossos objetivos com os nossos e-mails? Não sei se já aconteceu com vocês, quem tiver por aí pode até falar. Às vezes a gente vai escrever um e-mail e a gente acaba não sendo tão sucinto, coloca um monte de assuntos, aí, assim, a pessoa às vezes responde um, não responde o outro, aí você fala, poxa, mas não respondeu aquilo que eu queria, né? Mas por quê? Porque talvez você não foi efetivo na comunicação. Maybe you are not so effective in your communication. So, Anna, nice to see you here. Yes, welcome, my dear. I hope you're well, yes. You know, when I took 2 weeks, 2 weeks holidays, but I'm missing everyone already, and because I didn't travel or anything like that, I'm already thinking, oh, where are my students? But tomorrow is Friday, so last day of holidays, and then after everything goes back to normal. So welcome, Anna. Nice to have you here. And those who are on Instagram, if you want to go for our channels on Facebook, LinkedIn, or YouTube, in there you can follow the slides. And because today is a bit more technical, is a technical writing, then it would be probably a good idea for you to be there in one of those medias. But of course, if you're driving, if you're, on your way back home after a long day working, then don't bother. Listening is already good enough, ok? Então, ouvir já é bom o suficiente. Então, sejam super bem-vindas aí, Ana Cris, Pri Rezende, todo mundo que está aí entrando na live. Tem, né, às vezes a pessoa chega um pouquinho atrasada, tal, mas estão por aí e não tem problema. Quem chegou atrasado dá para reassistir, dá para assistir novamente amanhã o que você perdeu, porque fica gravado aqui nas mídias, né? Então vamos lá.
vamos começar aqui, without further ado, as I say, sem mais delongas, é esse without further ado do inglês, ok? Então vamos ver aqui como é que a gente faz para escrever e-mails profissionais. Então, vamos primeiro pensar na importância de um e-mail, ok? E o e-mail, gente, assim, aqui eu tô falando de e-mail, mas a gente também tem usado muito WhatsApp, Telegram, Messenger to communicate with our clients. So then it's important for us to understand as well, how can we be more succinct and how can we go straight to the point and understand how communication works, okay? Especially written communication. So I would like to welcome Juliano as well and Denise. Hello, guys, you're there. Nice to see you here. So there we go. Emails are still the main communication, business communication tool. Why? It's been a while that emails, they're already like a proof of your discussions with your client, okay? So it's important for us to understand why so, and it's important also for us to understand how to make the most of this tool, ok? Porque que acontece, gente? A gente tem as social medias, né? A gente tem WhatsApp, a gente tem Telegram, tem Messenger, a gente tem Face para se comunicar, Facebook, LinkedIn, all those medias, ok? Mas o que acontece? Essas mídias, lembra quando o WhatsApp ficou fora do ar por um dia aí no Brasil? Do you remember when WhatsApp was not working for one day and then people went bonkers because they couldn't communicate? Ok. Então, quando a gente, até no marketing digital, a gente fala que quando a gente está usando essas mídias, a gente está construindo no terreno do outro. Tem uma pessoa aqui que está participando da live que ela vai entender o que eu estou falando. Imagina você tem toda a sua loja digital lá no Mercado Livre. De repente, o Mercado Livre cancela a sua senha, não deixa você entrar, acontece alguma coisa, dá alguma coisa no Mercado Livre, você perde tudo que você construiu lá. Então, isso eu estou brincando, né? É uma situação hipotética, por exemplo, mas pode acontecer. De repente cancelam o seu Face, ou alguma pessoa se apodera da sua conta de Instagram. Já pensou que loucura, né? Então, a gente sabe que isso tem acontecido com mais frequência. We know that this is happening with a certain frequency, and then we have to encrypt, we have to double encrypt things. Então, é importante, né, encriptar aí as suas mensagens. Deixa eu dar um oi para Edneia, primeira vez que eu vejo você aqui na minha live, sua maravilhosa. Welcome, welcome. E a Joana também, nice to see you here. Edneia, só lembrando, se você quiser dar uma olhada nos slides, a gente compartilha eles no Face, no LinkedIn e no YouTube, porque no Insta eu não consigo compartilhar, ok? E ali tem as coisas mais descritas, né? Então eu vou ler aqui, porque tá em inglês, é legal a gente acostumar o ouvido, tá? So how important is an email? Emails are the main business communication tool. Emails are vital for your interaction with the corporate environment, whether you are a young professional or a senior executive, yeah? Why? Because due to technology, we have now faster and more reactive communication tools, which are helpers, and those are WhatsApp, Telegram, Messenger, and all Instagram that we use all the time. However, emails are still the most reliable and useful tool for business and corporate environment. Tanto que quando a gente vai trabalhar com marketing digital, todo mundo pergunta como é que tá a tua lista, né? Se você tem uma lista de e-mails válidos, porque é lá que a gente sempre acaba olhando, ou é lá que as coisas ficam mais documentadas, né? Então, as empresas usam, o corporate prefere os e-mails, por quê? Por causa dessa documentação, porque é válido legalmente, né? Então vamos entender como é que a gente faz para também não colocar confusão. Imagina você está escrevendo um e-mail para o seu fornecedor que está fora do Brasil. So imagine you're doing that, and imagine that you put something incorrect, or maybe the numbers are not quite right, né? Os números não estão certos, ou você escreveu alguma coisa que pode ser suado de alguma outra maneira, a pessoa entendeu de uma outra maneira. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a comunicação oral, quando a gente está frente a frente com a pessoa, é mais fácil da gente controlar esse tipo de, assim, o que a pessoa está entendendo do outro lado. So it's easier. And what I'm saying is also related to, how can I say that? Sorry, guys, I'm with a bit of a coughing here. There was a little bit of a, how can I say, setup in terms of my health here, but it's okay. I'm back. I'm good. So I was saying, when we are communicating face to face,
we can gesticulate, people can see what we are thinking, and we can clarify if the person like frowns their forehead, né? Se a pessoa faz assim ou faz assim que você está falando, né? Fica mais fácil da gente perceber que a pessoa não está entendendo e a gente até corrigir erros. Só que quando a gente manda um e-mail, quando a gente envia um e-mail, o que acontece? A pessoa vai ter aquele entendimento. E aí é aquela coisa, né? Você já mandou o e-mail e aí pode ir que vai para a empresa inteira. Então, muito cuidado. Be very careful when you send an email, ok? Por quê? Porque ele vai ser usado e é muito fácil dar um copy para todo mundo, né? E para a corporação inteira, às vezes acontece, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente coloca nos e-mails também. Mas vamos falar um pouquinho mais disso, né? E os e-mails, eles são reliable por quê? Porque você, assim, você é o dono do seu e-mail, né? Ah, tá bom, Cris, mas eu contrato uma empresa que que usa os meus e-mails, mas os e-mails, de qualquer maneira, eles são seus. Né? É sua data, ok? Então é importante a gente pensar nisso, ok? It's important for us to think about this. And let's think about the structure of a good email. Então existe uma estrutura para um e-mail, e aí eu coloquei aqui a basic anatomy for a professional email. First thing, you have to choose your subject line. Então a primeiríssima coisa, subject line, que é a headline, é ali que as pessoas vão decidir se elas vão abrir o teu e-mail ou não, tá? Se você está usando um e-mail mais com o intuito de persuadir a pessoa a abrir, aí você pode, existem algumas headlines que a gente até fala que são triggers, né? Que são gatilhos para a pessoa abrir, mas isso é uma parte mais de marketing. Mas aí quando a gente fala de e-mail corporativo, a gente precisa já colocar na headline o que a gente quer exatamente com aquele e-mail. Okay, so it's important for us to establish on our headline what exactly we want with that email. Why? The purpose of our email. Porque a pessoa já vai bater ali, ela vai lembrar daquele assunto. Inclusive, você sempre coloca, né, assim, o que é o assunto mesmo. Então, referência, sei lá, estimated time of arrival, ETA, né? ETA for product X. Or you put your name on it if you are writing to someone who knows what it's all about, or you put the name of the company, problem with the delivery, or you can put whatever you want, but remember that the headline is about the issue that you want to resolve, the problem you want to resolve. Eu não gosto muito de usar a palavra problema, aí tem a ver com a neurolinguística, né? Usar o problema, né? Você está incutindo o problema na cabeça da pessoa, porque a gente não entende os negativos, né? Nosso cérebro, ele é tão inteligente, né? Que se eu falar assim para você, problema, você já começa a pensar em problema, ok? Então, se eu falar issue ou matter, que é uma situação, ou alguma coisa que a gente tem que resolver, fica parecendo mais business as usual, tá? Então, você já não tem aquele impacto do problema, né? A Dona Clã chegou aí. Hello, Dona Clã, minha mames, sempre tá aqui assistindo a live, que uma hora ela já viu que os netinhos dela não querem falar português, né? Então, apesar de eu insistir, mas às vezes eles, ok, vovó, ok, can you understand what I'm saying? But there we go. Let's carry on here. Ok, então a primeira coisa é o headline. So this cannot be overlooked. O que é overlooked? É você, vou escrever, escreve de qualquer jeito, né? Lembra que tudo que você comunica, você tem um brand, né? Você é um brand. O que é isso? Você é uma marca, né? Então a sua marca comunica em tudo que você faz. Então, se você tá nervoso e vai escrever um e-mail, pensa bem antes de escrever, conta até 10, think before, because it's your name there, ok? E assim, a gente, principalmente profissionalmente falando, a gente tem uma marca para deixar, né, no nosso trabalho. A minha irmã tá entrando aqui, a Ti. Hello, Ti. How are you? Cristiane wrote many emails. Yeah, right, corporate emails. There we go. Então, lembrando que a gente é uma marca, pensa bem nesse assunto da headline, ok? E não overlook it. Don't overlook it. Então, pensa bem no que você vai escrever. Remember that the headline will entice the person to open your email and it might sparkle curiosity. So, sparkle curiosity. O que é o sparkle, né? Inclusive, hoje eu estava conversando com um dos meus clientes, ele é médico, e aí eu falei, como é que ele vai lembrar da palavra sparkle? Eu falei, sabe quando a gente vai comprar um freezer para o laboratório, que tem que ser um freezer spark free, porque na hora que a gente abre a portinha, a lâmpada acende e tem aquela faísca? Então, se você for comprar para um laboratório, tem que ser spark free, porque se tiver algum produto químico lá dentro, pode acontecer alguma reação por causa da faísca, né? Então, sparkle é essa faísca, né? Então, it might sparkle
the curiosity of the receiver. Então pode dar essa faísca, essa fagulha aí de curiosidade, tá bom? É um jeito poético de falar, né? Mas aqui a gente fala muito, sparkle curiosity, alright? This is a collocation. Lembra que eu falei que tem palavras que gostam de vir juntas no inglês? Sparkle é uma que vem junto com curiosity, ok? But there we go, let's carry on. Once you defined the subject line, what you want to achieve with your email, then you're going to think about openers. Openers são greetings, introduction of the message, ok? Então, muito raramente você vai entrar seco na mensagem, ok? Um que eu gosto muito, vou mostrar para vocês aqui na frente, I hope you're keeping well, né? Espero que você esteja bem. Esse funciona sempre, ele é educado, é um jeito polido de falar, mas é um jeito assim, espero que você esteja bem, né? E daí você entra no assunto que você quer falar. Agora não dá nem um oi, né? Entrar seco na conversa, cuidado, ok? So the openers is the greeting and the introduction of the message, and here you're going to include of course, the greeting and why you are writing the email. Então, aqui é onde você vai escrever o porquê do e-mail, ok? Por que eu estou mandando aquele e-mail, ok? Fábio, seja bem-vindo aqui, tá? Welcome, welcome. Ok, depois que você colocou o subject line, opener, agora você vai para o corpo do e-mail. You're gonna go to the body of the email, the main part of the message. É aqui que você vai colocar o que é mais importante. Você vai ser claro, you're going to be clear, specific, and assertive. And also, don't forget to be concise, because, you know, the same way as you are busy, I am busy, everybody's busy. Nowadays, busy is the new norm, ok? A gente está sempre correndo, a gente está sempre ocupado, né? Parece que a gente tem tanta tecnologia, mas a gente puxa mais coisa para fazer, né? Então, por conta disso, a gente tem que entender como é que está outra pessoa e evitar ficar enrolando, evitar de ir direto ao ponto, de não ir direto ao ponto, evitar de ficar dando dupla compreensão, ou duplo entendimento. Então, vai direto ao ponto, go straight to the point. It's something that people appreciate, especially English speakers, né? Você é mais sucinto. Gente, desde que eu moro aqui, eu virei uma pessoa muito mais direto ao ponto, sabe? Porque aqui não tem muito dessa coisa de enrolação. Hoje eu estava com uma pessoa, que ele é um coach, a gente fez o curso juntos, né? E eu estava conversando com ele, e eu fiz algumas perguntas para chegar no ponto que eu queria. Ele falou, Chris, you could go straight to the point. And I said, well, but in this way you wouldn't be in the same frame of mind as I am, porque eu queria que ele tivesse na mesma página que eu. Tá? E aí eu fui fazendo perguntas para despertar a curiosidade para que a gente chegasse junto, porque se eu falar assim, a minha ideia é essa, vamos supor, tá? Tô falando de PNL também aqui. My idea is this. O jeito que eu falo da minha ideia, você pode pensar totalmente diferente naquela mesma ideia, mas com outras informações ali. Ai, Cris, eu não estou entendendo o que você quer dizer. Pensa numa casa. Okay, think about a house. The house that I thought is very different, I'm sure, for the house that you are thinking of now, ok? Então, a casa que você pensou é muito diferente da casa que eu pensei e é diferente para cada um que está aqui nessa live. Então, é importante a gente perceber que, às vezes, a gente está tão certo daquilo que a gente está falando que a gente esquece da interpretação da outra pessoa. Sometimes we forget about the interpretation that the other person can have. Então, tenta ser direto ao ponto, sucinto, conciso, não usar palavras que dá dupla interpretação, so don't use words that can give double interpretation. The other day I was working with a lady, she works with real estate in Brazil, ela trabalha com mercado imobiliário no Brasil, e ela estava escrevendo para um cliente dela no exterior, e ela falou assim, a gente pode negociar de chegar num valor X. E eu falei, não, mas pode negociar, já está negociado, porque quando o cliente dela vê essa informação, ele falou assim, mas espera aí, quanto que eu vou pagar? That's what they want. Vai negociar para pôr mais para baixo? Então, assim, o valor é X, but we can negotiate to try to get a better deal or something like that. But if not, if the deal is that amount of money, ok? Se o deal é aquele valor, não fica floreando, porque às vezes eles vão ter outra interpretação, vão entender de outro jeito, e aí é complicado depois para você desexplicar, né? Explicar que foi uma confusão, que foi um erro de escrita, tá? Então, muito cuidado com isso, careful with that. And once we have the body where we are gonna explain why we are writing to the person, then we're gonna go for the closings. And closings are normally very normal, but then closings is important for you to put what you want from that email, your expectations. So please let me know as soon as possible. Please reply
telling me when is the best day for me to contact, or please reply telling me the estimated time of arrival of the product. Então, ser bem específico nisso, tá bom? Por quê? Porque é aqui no closing que a pessoa vai ler e vai falar, eu tenho que fazer isso. Então, já dica de PNL também, é a última frase, é a última coisa que você vai deixar para a pessoa lembrar que ela tem que responder aquilo. Agora, imagina que você fez um e-mail enorme, a pessoa já nem quer ler mais, né? Se você tiver vários pontos para tratar, coloque, eu tenho 3 pontos para tratar, o ponto 1, 2 e 3. Ok? Evita bullet points sem número, porque às vezes vai ficar misturado lá no meio da mensagem. It's gonna be mixed in the middle of the message, so be very careful, okay? So there we go. Let's carry on. Let's understand what we're doing here. The first thing is about the purpose of the email, ok? Então eu troquei aqui o slide para quem está acompanhando no Face. Gente, desculpa, minha garganta tá muito ruim, tem que tomar água aqui. Esses dias, um colega meu daqui falou assim, Cris, tá tendo um novo vírus aí, e tá realmente atacando a garganta, né? Mas enfim, vamos lá. Ok, so, the purpose of your email, a good way to start an email is to be clear about the reason why you are writing. Então, é ser claro, específico, por que eu tô escrevendo, ok? And you can do this by starting your email with the following phrases. Se você tiver aí com papel e caneta, anota, tá? Que eu vou falar devagar. Se você quiser trabalhar sua pronúncia também, apesar que aqui a gente tá trabalhando a escrita, né? Mas vamos lá. So, I'm writing to, e aí você coloca o verbo. Então, I'm writing to inform, I'm writing to know about, I'm writing to purchase an order, or to place an order, sorry. I'm writing about a purchase order, I'm writing to know what is the ETA, estimated time of arrival, or ETD, estimated time of delivery. Então, escreve I'm writing to, e geralmente você vai colocar o verbo, ok? To know about, to find out about, or I'm writing to inform, ok? Então, aqui você pode colocar vários verbos aí, e aí você vai colocar, especificar, you're gonna state why are you writing the message, ok? Or I'm writing to, e aqui eu coloquei alguns exemplos, né? I'm writing to ask for further information about, I'm writing to inform you that, I'm writing to complain about. Complain about é customer service, né? Tô escrevendo para reclamar sobre, ok? I'm writing to thank you for, I'm writing to apply for this vacancy. Então, por que você está escrevendo aquele e-mail? Seja bem específico, quanto mais específico você for, melhor você está se comunicando. Parece que é chover no molhado falar isso, né, Cris? Mas isso não é óbvio. This is obvious, right? Yeah, but how many times you receive those emails and you say, what does the person want with this email, okay? Às vezes você nem sabe o que a pessoa está querendo, né? Ela coloca tanta coisa e você fala assim, nossa, o que será que ela quer com esse e-mail? Então, importante ser específico, tá bom? Isso vai ajudar vocês não só nos e-mails em inglês, tá, gente? Em e-mails em português também. Pensa, todo mundo está ocupado, quanto menos a gente enrolar, melhor. Coisa de enrolar é coisa de brasileiro. Eu aprendi isso aqui, estava até comentando com vocês, né? Que hoje eu tive esse encontro com esse coach. Ele falou: não, Cris, you can go straight to the point. So don't beat about the bush. That's what we say is an expression, beat about the bush, é quando você enrola para falar uma coisa, né? Não me pergunta por quê, mas é uma expressão que a gente usa, beat about the bush, é ficar, né, dando volta, ficar ali enrolando em volta do arbusto, né? Alguma coisa assim. Então, a gente ser direto é importante. E eu lembro que eu estava aqui fazendo, quando eu fui fazer a prova para o meu IELTS ainda, né, que é o inglês acadêmico, que era para entrar aqui na faculdade e tal, e eu lembro que meu professor falou assim, why you write so much, you know, here we have small, short paragraphs, we don't write so much about things, you know, então tomar cuidado, porque às vezes a gente, o português, ele é 30% mais longo do que o inglês, tá, gente? Isso se vocês pegarem um livro em inglês e colocar ele em português, você vai ver que ele vai dar normalmente 30% mais de páginas. Por que isso? Porque a língua, já a própria língua portuguesa, ela tende a ser um pouco mais explicar os porquês das coisas, sabe? Não é tão direto. Às vezes você vai colocar mais palavras para dizer uma coisa que em inglês é um verbo. Às vezes você precisa de uma explicação para usar um verbo que no inglês é um verbo, entendeu? Então, eles geralmente são muito sucintos. Normally, they are very succinct. And in business and corporate world, everybody's busy. Nobody has the time. So, you know, nobody have the time, so then go ahead and be succinct, ok? Então, aqui são jeitos de você começar
com o que você quer do seu e-mail. Vamos lá. Como é que você organiza os seus parágrafos, né? Organizing your writing in paragraphs. E aí é importante aquilo que eu falei. Às vezes a pessoa coloca muita coisa, não precisa, tá? So, make your email as clear and easy to understand as possible. It's easier to read emails if you are using paragraphs. Let me just see if I can only leave the slides. Okay, I will just leave this because the writing is very small, so then you can see better. So make your emails clear and easy to understand. It's easier to read emails if you use paragraphs. Usually a paragraph has 2 or 3 sentences. São 2, 3 sentenças no máximo para um parágrafo, tá, gente? Não é para escrever aqueles parágrafos enormes que você começa lá, daí, quando você vai terminar, você nem lembra o que a pessoa estava querendo dizer, né? Então, parágrafos rápidos, ok? Usually, each paragraph starts on a new line, and normally a new topic comes in a new paragraph. É um novo tópico, coloca um novo parágrafo, tá bom? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui um exemplo. Paragraph 1. Hello, James, how are you? I hope you're well. Esse how are you é bem rápido, é uma coisa muito direta, tá, gente? Se for um cliente, eu não usaria dessa maneira. A não ser que seja um cliente que você tenha bastante intimidade, tá bom? Ou um supplier que você tem bastante intimidade, ok? I'm writing to inform you that our project was approved by the board, ok? Aqui o que é? Alguém que está trabalhando junto num projeto, eles são colegas de trabalho, então tudo bem ter essa hello, how are you, you know? Não tem problema. Agora, tem um grauzinho ali de formalidade, esse hello, how are you is not the best one. And then in this case, what we are going to use? We are going to say, I hope you're keeping well, ok? Então, nesse caso, aí você coloca, espero que você esteja bem, alguma coisa nesse sentido, tá bom? I'm writing to inform you that the project was approved by the board. This is the second paragraph. Paragraph number 3, né? Terceiro parágrafo. We need to meet again to start phase 2. How is your schedule for next week? Então, aqui, precisamos nos encontrar de novo. Como que tá a sua agenda para a semana que vem, né? E aí, percebe que o próximo parágrafo vai ser isso, ok? Como é que está a sua agenda? E aí, o próximo parágrafo, we are going to need some help from our market team, or from your market team. Can you tell them? Então, ele já está pedindo 2 coisas, ok? Então, ó, parágrafo 2, informou que foi aprovado pelo board, o projeto. Parágrafo 3, a gente precisa se encontrar semana que vem, como é que está a tua agenda? Parágrafo 4, a gente precisa da ajuda do seu time de marketing, quando que a gente pode falar com eles? When can we talk to them? And then, looking forward to hearing from you. Regards, Alex. Looking forward to hearing from you, gente, esse looking forward é uma frase fixa, assim, não vejo a hora, né, de tá ouvindo de você. E aqui, sempre o verbo que vem depois do looking forward to, que é uma expressão, ele vem com ing, tá bom? Então, esse looking forward to, o forward é quando a gente coloca forward para frente, né? São aquelas 2 setinhas lá, quando a gente aperta o controle, né? O fast forward. Então, é quando você coloca esse looking forward, não vejo a hora, né, de ouvir de você. Regards, Alex. Esse é um jeito legal de fechar o e-mail. Regards, tem gente que termina com best, speak to you soon, Chris, bye for now. Depende do teu grau de formalidade com a pessoa também, tá bom? Bom, vamos lá, vamos para o próximo. Next slide. Are you taking notes, everyone? I hope you are, because this is a very interesting, we say, cheat sheet, ok? O que é isso, né? É uma colinha, é uma paginazinha ali que você deixa ali do lado para colar quando precisa escrever um e-mail. Ok, let's go for the next one. Is your email formal or informal? That was the next question. Essa é a outra pergunta, né? O teu e-mail tá mais pro formal ou pro informal? Lembra que eu falei ali, eles são colegas, trabalham num projeto junto, não tem problema ser informal. Mas, dependendo do caso, você não pode ser muito informal, que pode dar uma conotação esquisita, ok? So, you can give dubious connotation or even funny connotations for the person who is receiving the email, okay? So, there you go. A formal email is usually written on a professional environment when we want to be very polite. Então, se está no ambiente profissional, é uma pessoa que você não tem tanta intimidade, vai para o formal que você não tem como errar, tá? Is a safe bet, né? A aposta certa, a aposta segura que a gente fala, né? Então, formal, quando você está escrevendo para um cliente, lembra, por mais que você seja um bom amigo do cliente, ou tenha uma boa conexão com o cliente, ele é cliente, ok? Your client is your client, so try to be formal, not so happy about. You can even put an emoji or something like that, or even say a hello.
but try not to be so formal talking about personal issues and things like that, because then you're going to be stepping out of the line, okay? You're going to be crossing the line. Okay, formal if you are writing for a job application, aí também, né, a não ser que seja uma empresa muito criativa, assim, uma empresa que aceita, né, um tipo melhor de um tipo de criatividade, mas se não, na job application, tenta ser mais formal, porque você nunca sabe quem está recebendo o e-mail do outro lado. When you're writing to your senior people who are working with you, then it's important as well to be formal. When you want to complain about a company, na hora que você vai reclamar também, reclamações normalmente é melhor você, né, ter um tom formal, segurar, tô irritada com a empresa, tal, mas procura manter, né, a elegância, manter a classe, que aí é mais fácil de resolver as coisas sem confusão. E quando for business to business messages as well, so it's important, business to clients as well, it's important to keep some kind of formality, okay? You can be a bit more informal if you are sending an email. It could be a corporate email, but to congratulate a colleague for his or her birthday, then it's okay to be a bit more informal. If you have a colleague who is also your friend, then you can be a bit more informal. Or if there is a social invitation included there, then you can be a bit more informal as well. When you are sending congratulation messages, then you can be very enthusiastic, and you don't need to be so formal as well. B2B messages, if you know the reader very well, ok? Então aqui vai depender da intimidade que você tem com a pessoa, você pode ser um pouquinho mais formal, um pouquinho menos formal, ok? Mas eu gosto do safe bet, né? Sempre falo para vocês que é o seguro, né? Eu mantenho um nível de formalidade. I like to keep a level of formality, okay? It's good, it's appreciated in corporate environments, okay? Let's go for the next one, okay? Frases para você começar e fechar aqui, tanto formal quanto informal, né? Então eu deixei aqui exemplos, tá? Se você tiver aí com o seu celular, quiser tirar foto da tela, ou quiser fazer um print screen da tela, ou então, né, hoje eu falei com um cliente, ele falou, não, Cris, eu tenho que anotar, porque para mim é importante essa memória manual, né? Eu lembrar como é que escreve, eu visualizo a palavra ali sendo escrita, até porque a gente estava trabalhando em inglês, we were working English as well, and then it's important for you to put something from your short-term memory, allocating it to your long-term memory, so then if you're writing, it's good, it helps your brain, ok? Ajuda o seu cérebro a usar aquela informação como memória de longa duração, tá bom? Então aqui, ó, como é que eu vou começar? Frases para começar e-mails, ok? Então formal aqui, dear e o nome da pessoa. Lembrando que dear, gente, não é querido, é caro, tá? Tem gente que fala, a pessoa começa com querido, parece aquela coisa da falsa, né? Mas não tem nada a ver, não. This is a normal way for us to start an email. Dear fulano, ok? Dear Miss, Mr., Mrs., e aí você pode colocar o sufixo, o prefixo que você vai usar para a pessoa, né? Miss, Mrs., ok? Dear Job Title, você pode colocar Dear Officer, Dear Nurse, Dear Supplier, né? Aí você pode colocar o Dear Purchaser, se você não sabe o nome da pessoa, ok? Aqui o Dear Mrs. and Miss, Dear Sir, Madam, esses daqui, eles, né, eu coloquei até aqui, né, cuidado, pode usar, mas às vezes você não sabe se aquele nome é feminino, é masculino, né, então cuidado com isso. A Denise aqui está perguntando, Dear seria como nosso prezado? Bingo, fantástico, é porque eu falei caro, né, mas eu sou meio ruim de tradução, mas é isso, prezado fulano, então é esse Dear, não tem nada a ver com querido, é exatamente o prezado, well, spot on, Denise, é isso mesmo, é o prezado, tá? Então, o caro fulano, né? Ok? Aí, como é que a gente faz o informal desse aí, né? De começar um e-mail. Hi, Tom. Hi there, John. Hi there é tipo, e aí, né? É um e aí, hi there. Porque o there é lá, né? Mas você não fala oi lá. Oi lá, João, né? Diga lá, é alguma coisa nesse sentido, ok? Morning, Alex. I hope you're well. Né? Você pode começar. Se você tiver intimidade, também pode colocar, né? Good morning, how are you? Morning, fulano. How are you doing? Ok? Afternoon, Chris. Hello again, Maggie. Esse hello again, às vezes é interessante quando a gente escreve muito para a mesma pessoa o dia inteiro, né? Porque às vezes você tem
um par que está trabalhando em outro lugar do mundo, né? E vocês têm que comunicar o tempo todo. You have to communicate all the time. So then you can say hello again or me again. This is a nice and informal way to start an email, okay? For us to close emails, we can use yours sincerely, yours faithfully, yours truly, respectfully. Eu não gosto de nenhum desses formais, tá? Quando você usa esses, você já está colocando uma distância entre você e a pessoa, tá? Então, pelo menos na hora de fechar, eu prefiro um regards, thanks for your time, alguma coisa assim, né? O respectfully, às vezes eu uso yours sincerely, normalmente quando você não sabe o nome da pessoa que está do outro lado, ou to whom it may concern, né? Você abriu lá o e-mail to whom it may concern, para quem possa interessar. Aí você vai fechar da mesma maneira, super formalmente, né? Yours sincerely, ok? O sincerely é bem formal, tá bom? E aí os outros eu gosto mais, né? Bye for now, see you soon, speak to you soon. Aí você pode usar esses mais informais. Eu gosto dos mais informais para dar aquela quebradinha no final e ainda coloco um emoji, tá? Esse é o meu jeito de fechar e-mail. Cada um de vocês sabe onde é que o calo aperta, a empresa que vocês trabalham. Então, às vezes a empresa é uma empresa, for example, if you are working for a legal company, okay, legal firm, then a legal firm, normally you're going to have a dialogue that is a bit more formal. Oh, Chris, I work for a marketing agency. Oh, no, then it's informal. You can be a bit more relaxed about those protocols, ok? Você pode ser um pouco mais relaxed. Kind regards é o que você usa, né, Ti? Eu também adoro kind regards. Kind regards. É excelente esse. O regards, gente, regard é o respeito, né? Então, esse caso aí seria gentis respeitos, né? Não dá para traduzir assim, porque kind é gentileza, né? Mas aí é como a gente fala, deixa eu ver em português, gentilmente, cordialmente, né? Esse seria o cordialmente, kind regards. Eu também gosto bastante, Ti, do kind regards. Yeah, this is one that I use all the time as well. Kind regards. Às vezes eu não estou muito afim de ser tão kind, não. Eu quero mostrar que eu, né? Mostrar um pouco mais de assertividade, eu só coloco regards quando eu tô meio brava. Não resolveu o negócio. Regards, best, ok? É um outro jeito também de mostrar que você está sendo um pouco mais sharp, né? O que é sharp? Mais contundente, ok? So, choose your words carefully. Okay, let's go for the next one. Professional and semi-professional emails closing. Aqui eu deixei mais alguns, né, para fechar. Semi-professional, cheers. Cheers, gente, é bem semi-professional, tá? Cheers, speak to you soon, okay? Faithfully, many thanks, warmly, yours truly, best wishes. Esses daí são mais para aquelas pessoas que você tem um pouco mais de abertura, tá? E os profissionais? Best regards, kind regards, regards, sincerely, thank you, with appreciation. Esse with appreciation, ele é um pouquinho mais dated, né? Um pouquinho mais antigo, mas também pode mandar. With gratitude, you're sincerely looking forward to hearing from you. Esse eu adoro. Looking forward to hearing from you é um que eu uso bastante, ok? It's one that I use as well. Why? Because normally I'm demanding something on the body of the email. Normalmente eu estou pedindo alguma coisa, né? Então, quando eu estou pedindo alguma coisa, eu quero ouvir da pessoa o mais rápido possível, ok? So, looking forward to hearing from you. I'm looking forward to hearing from you as soon as possible. Você pode até colocar o ASAP no final, as soon as possible, ok? Que aí é um acrônimo, ou como é que a gente chama? Oh, meu Deus, acrônimos são essas siglas, sabe, gente? Mas tem um que é inicialismo. Inicialismo, já falei para vocês aqui outras vezes, inicialismo é quando você usa aquelas letrinhas como uma palavra. Então, a SAP, eu estou falando como se fosse um inicialismo, ok? E se é um acrônimo, desculpa, se é um acrônimo eu consigo falar a palavra, se é um inicialismo aí tem que ser letrinha por letrinha, ASAP, ok? Não tem muita diferença, pode usar acrônimo, inicialismo, tanto faz, mas o importante é que você saber que essas palavrinhas, esses resuminhos, né, a gente usa o tempo todo. Então, você vai abrir um e-mail em inglês, você vai ter lá, FYI, for your information, or speak to you soon, né, tomorrow, você às vezes vai ver isso, porque o que está acontecendo? Isso é mais uma linguagem de comunicação de WhatsApp.
Mas às vezes entre colegas que estão se falando o tempo inteiro no escritório, você pode usar, you can use some acronyms, ok? Não é proibido, só que toma só um pouquinho de cuidado com isso, porque às vezes a pessoa do outro lado não sabe ao que você está se referindo e fica aquela coisa, o que a pessoa quer dizer com isso, né? Então, quanto mais específico, quanto menos dúvida você gerar do outro lado, mais rápido você vai ter uma resposta, ok? Because imagine, you open your emails, your inbox, how many emails do you have per day in your inbox? Então, do mesmo jeito que você abre lá o teu inbox e tem um monte de e-mails, a outra pessoa também está abrindo e tem um monte de coisa para ela tratar. Agora, você imagina que você recebeu, 20 e-mails, I don't know, tô chutando baixo, ok? But 20 emails, and if you use 2-3 minutes to respond each of those emails or to read and respond, how long would you take? Então, imagina, você recebeu o e-mail, você vai parar lá 2-3 minutos em cada e-mail, você recebeu 20. Já é uma hora, assim, só para você ler, né? Ler e responder, às vezes demora um pouco mais. Então, imagina se você vai demorar 10-15 minutos em cada e-mail. Não é essa a ideia, this is not the idea, so you have to write fast and read fast, okay? That's the idea of the email. So try to be specific, straight to the point, succinct, and things like that. It's gonna help. E vai ajudar a pessoa a responder de bate-pronto o teu e-mail também, tá bom? Bom, vamos lá. Let's carry on. Okay, layout and punctuation, okay? Normally write a comma after the greeting. As pessoas às vezes esquecem, né? Deu o cumprimento lá, fez hi, I hope you're keeping well. Coloca uma vírgula, né? Ou então coloca um ponto, ok? So then I put some examples there. So, dear Mr. Tom Smith, coma, all right? Dear, lembrando que é o prezado, né? Obrigada aí, Denise, tava caro, né? Gente, isso é coisa do antigo, né? Prezado fulano, ok? I'm writing to thank you for, ok? So, dear fulano, I'm writing to thank you for, né? Tô escrevendo para agradecer por ou sobre, né? Tal coisa. I look forward to seeing you, okay, or to speak to you. I'm looking forward to speaking to you. I'm looking forward to hearing from you. Best wishes, regards, fulana, ok? Aí, Cris, por exemplo, né? Informal, olha a diferença, tá vendo? Hi, Tom, many thanks for, blá, blá, blá. Em vez do I'm writing to thank you, estou escrevendo para te agradecer, já entra num obrigada. I hope to see you soon. Espero te ver logo. Cheers, ok? Então, essa é a diferença de um e-mail formal e de um e-mail informal, tá bom? Aí você escolhe qual que é mais fácil para você, ok? Ah, Cris, eu quero ficar mais chegada naquela pessoa. Mistura um pouquinho e vê como a pessoa responde, ok? I'll tell you something that happened to me long time ago. I was writing to a customer, and this customer, he was like, how can I say? He was on his 70s, ele já tinha uns 70 anos, já estava para se aposentar, mas ele era o diretor do laboratório, tá bom? E parecia que ele era sempre meio reservado, assim, uma pessoa meio, né, seriona. He was very serious and everything. So whenever I ended my emails, I would put an emoji. Eu colocava lá aqueles 2 pontinhos, o tracinho e um sorrisinho, né? Então eu sempre escrevia esse emoji no final, só best regards, thanks for your time, e punha lá o sorrisinho. Aí um dia ele escreveu, e ó, anos, né? Mas aí um dia ele escreveu com um sorrisinho e falou, hi Chris, how are you? E eu falei, nossa, né? Até chamei minha chefe, eu falei, nossa, o fulano, né? Me mandou um emoji e escreveu um hi, how are you? Ele falou, wow, that's so different. Someone found a route to his heart. Ela ainda brincou, né? Alguém achou o caminho para o coração dele, né? Mas demorou, viu? It took me a while, ok? Então é importante a gente perceber isso também, que às vezes você pode misturar um pouquinho para ir testando se você consegue ter um pouco mais de aproximação com a pessoa. If you can have some more proximity with the person. Aqui, deixando um template, como é que você formata o fechamento de um e-mail, né? Por quê? Às vezes isso economiza tempo, tá, gente? Você já ter a sua assinatura, né? Então, coloca assinatura digital, se você tiver uma, if you have a digital signature, your full name, the title of the company, the title and the company you're working for, the phone number and your email address. Isso se você estiver sendo super formal, tá? Ah, já escrevo para essa pessoa, já falo sempre com ela, não precisa colocar isso. Eu coloquei aqui até um exemplo, né? Ó. Então, aqui, ó, fechamento. Best, Mark Smith, que é a assinatura digital da pessoa, Consultant, ABC Consulting, o telefone e o e-mail, ok? Isso aqui vai te economizar. Então, isso você pode fazer o setup, né? Tem gente que até coloca lá, please consider the environment before printing this email. Então, você pode usar
algum jeito assim, tá bom? Let's go for the next one, ok? E-mail etiquette, ok. Qual a etiqueta para os e-mails, né? Tem muita gente que esquece. Como tá muito pequenininho aqui, gente, eu vou também deixar só o slide aqui, tá bom? Apesar que não muda muito o tamanho, but it doesn't? That's a pity. Ok, então vou ficar aqui do lado que o Ale falou que não muda nada. Eu ia até perguntar para vocês se vocês conseguem, mas vocês estão conseguindo ler? Quem tá ali no Face, no LinkedIn, no YouTube, quem tá no... ok, mas quem tá no Insta não consegue ver os slides, né? Então, só lembrando que a gente também está fazendo essa live no Facebook, no LinkedIn e no YouTube. Então, se vocês quiserem migrar para lá para ver os slides, é legal. Ok, então, etiqueta do e-mail, a few rules that might sound obvious, but if you pay attention to them, you avoid being rude and avoid making mistakes. Porque às vezes a gente, né, vai com todo o nosso entusiasmo, a Denise aqui está respondendo que dá para ler. Então, tá bom, obrigada, Denise. A gente vai com todo o nosso entusiasmo, né, de brasileiro, mas às vezes a gente tem que tomar cuidado com algumas etiquetas para e-mail, né? Então, assim, always check if you got the correct name, the spelling of the name, se o nome está certo, se o spelling do nome está correto, né? Spelling é quando você escreveu o nome, se todas as letras estão certinhas, tá? Se tá, o toolbox tá correto também, se não tem erro ali de digitação, porque às vezes você digita, foi errado, nunca chegou para a pessoa, e aí passaram-se 2 dias e você não resolveu o problema. So, be careful with that, ok? Uma outra coisa, ali no box, né, do to, cuidado para não dar um com copy ou backup, para não mandar para outras pessoas, né? Tenha certeza de que é só aquela pessoa que você quer mandar que está recebendo. Eu já recebi e-mails que não eram para mim e causam constrangimento, so it can cause a little bit of a misunderstanding, misinterpretation, so careful with that, okay? Be sure to reply only to the person who needs to the people who need to read it. This is important as well. Quem nunca, né? Tem aquela pessoa lá no escritório que coloca responder todo mundo, cópia para todo mundo. Será que precisa, né? Do you think it's important? So sometimes the direct manager or leader only wants to know about the results, então ele não precisa ficar acompanhando o processo, né? Então cuidado com isso também, ver quem precisa realmente estar copiado. Okay, don't forget to attach the files if you have to send one, ok? Que acontece? Às vezes assim, acha esse e-mail, essa informação attached, né, no anexo. Attachment é o anexo. E aí a pessoa esquece de colocar o anexo. Aqui tem uma pessoa, a Cristiane, que uma vez esqueceu, né, de colocar o attachment. Ela estava enviando o currículo, né, e esqueceu de mandar o currículo. Aí depois mandou uma outra mensagem falando, ó, esqueceu. Mas isso pode dar uma ideia da pessoa estar meio, né, distraída, tal. Então, cuidado, careful, just check if you have an attachment to be sent together, make sure the attachment is there as well, okay? So there we go. Never write in capital letters. Por que não pode colocar capital letters or uppercase? Uppercase são letras maiúsculas, tá, gente? Por quê? Porque isso é, assim, super grosseiro, parece que você tá gritando com outra pessoa. Cris, mas na hora que eu tava digitando foi tão correndo, esqueci de baixar ali, né, o caps lock, mas acontece. Se existe alguma regra para colocar pessoas na cópia, por exemplo, primeiro diretor, gerente, analista. Então, não, Fábio. A primeira coisa que a gente precisa fazer é colocar assim, quem que é a pessoa mais importante para receber o e-mail? Quem vai resolver essa situação? É a fulano. Então, daí, com cópia, aí você vai colocar primeiro a pessoa diretamente responsável por essa pessoa, ok? A pessoa diretamente responsável por você, e daí depois, se escalar, aí você vai colocando essas pessoas mais para o final. Não coloca elas como mais importante, tá? Porque o que acontece? Às vezes acontece essas ingerências, né? Então, assim, um gerente, ele escreve copiando o diretor e já copia o presidente, sendo que o diretor, ele tá ali para filtrar o que sobe para o presidente, né? Então, muito cuidado com isso, essa coisa de apertar o botão, né? Cópia para todo mundo, responder todo mundo, muito cuidado, careful there. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas assim, para não acontecer essas ingerências, porque isso é muito chato. Às vezes a pessoa fala assim, pô, me expôs, né?
Quem nunca, né, não teve uma situação dessa? Pô, a pessoa escreveu direto pro cara lá, o top lá da empresa, não precisava, né, dava para ter, né, resolvido antes, então não vai escalar se não precisar, ok? Mas eu entendi o que você está dizendo, então assim, ó, if you are writing, you write straight to the person that needs to know the information, and then if other people need to be copied, first you're gonna go for the direct reports for that person, okay? And then second, the direct reports of those direct reports, and then you can scale up. Mas por último são as pessoas assim no mais alto nível de escala da escala, né? Por quê? Porque muitas vezes o presidente da empresa ele não está querendo saber daquelas coisas cotidianas, banais, né? Do dia a dia do business as usual. Okay, sometimes they want, but most of the times you're gonna write to your manager, and then for the director, and then to the supervisor. So then we have to be careful with that. I don't know if I answered your question, did I, Fábio? Is that okay? Respondeu? A Ti tá falando aqui que uma vez ela mandou e ela esqueceu o anexo, né? Isso mesmo. I remember that situation, that episode. Ok, go there. Let's check. Então, tava falando de capital letters. Se eu não respondi, me fala aqui, tá, Fábio? Ah, respondeu. Thanks. Ok. All right. Capital letters, então, ou uppercase. Capital letters é como a gente chama maiúsculo aqui, ou uppercase letters, ok? Nunca, jamais, jamais de la vie, no. Ok? Tô até usando francês aqui. Avoid long emails, but always write everything you need to inform. Então, assim, é o que eu falei, evita e-mails longos, mas coloca tudo que você quer informar. Para não ficar aquela informação bagunçada, você tem 3, 4 coisas para resolver, coloca I need to resolve 4 issues, ok? Or I have 4 issues, 4 matters to discuss. 1, 2, okay? So be careful to compartmentalize your email. Why? Because this is important. It's easier for the person to read it. Remember, we don't have the time anymore. A gente tá com a vida corrida, a gente bate o olho no e-mail. Então, em vez até de colocar bullet points, coloca 1, 2, 3, 4. Essas são as 4 coisas que eu preciso que você resolva para mim, ok? Try to be polite and friendly, of course, even if you are complaining. Até quando você tá reclamando, né? Eu sei que às vezes é difícil, I know sometimes it's hard. There was a situation there, it happened in Brazil. Eu escrevi um e-mail para a empresa, porque eu comprei um fogão da Brastemp, eles me entregaram um Consul. E assim, eu não vi, né? O fogão estava embalado. Quando abriram a embalagem, 3 meses depois eu vi que era o fogão errado. E aí eu escrevi para os diretores, né? Escalei um pouco, e aí deu certo, ok? Mas eu fui sempre muito polida, fiz a reclamação pelo LinkedIn, inclusive, né? Muito polida, expliquei a situação, I explained the situation, and they just exchanged my oven with no questions asked. Já tinha passado do período de troca, mas eles entenderam a situação e trocaram, porque eu falei, eu não comprei um Consul, eu comprei um Brastemp, eu paguei 3 vezes mais por esse fogão do que por aquele que vocês me entregaram, então eu quero que me entreguem, ou então eu vou procurar os meus direitos, mas sempre muito educada, always very polite, and they were very polite as well, okay? So bear this in mind, okay? Always check the whole message before you send emails with wrong information or typing mistakes. This might look unprofessional, ok? Então, cuidado com erros. Aqui eu falei de como aprender inglês sozinho, lembra? Faz umas 3 semanas que a gente fez essa aula, Lê? Faz mais um pouco. Um pouquinho mais, né? De como aprender inglês sozinho. O tempo tá passando tão rápido, né? Time is just passing by so fast. But there we go. Então, vocês podem usar aqui esse aplicativo que é o Grammarly para verificar a escrita de vocês, né? Isso é muito importante, gente, porque às vezes passa algum errinho, sabe? Esses dias eu estava escrevendo para uma empresa e tinha lá o committee. Committee é uma palavra esquisita em inglês porque tem 2 M's, 2 committee. Tem 2 M's, 2 T's e 2 E's. E aí, sabe quando eu escrevi, eu falei assim, puxa, são 2 M's, mas aí o Grammarly sempre me salva. Você vai lá, coloca inglês, dá uma verificada e ele vai olhar para você se tem algum erro de escrita, ok? So always check, always check. All right, let's carry on. Common mistakes. Hedging são rodeios, né? Beating about the bush, trying to talk too much. Sometimes you don't need it, ok? Então, às vezes você precisa ser mais sucinto, frases mais curtas, cuidado para não ficar floreando muito. Overuse of exclamation points, então usar demais
exclamações, 3 pontinhos eles não usam aqui, tá, gente? Não é para usar. Eu até esqueci como é que chama isso em português, mas eles não usam. Evitar muita exclamação, muita coisa assim, porque fica parecendo um e-mail mais oh, you know, oh my gosh, porque lembra que você está comunicando, you are communicating. Writing, yes, but it's who you are. Né? Então, se você coloca muita exclamação, muita coisa, você fala, super entusiasta, aquela pessoa mais gargantona, né? So careful with what you are trying to, what kind of impression you want to pass, ok? Repetition, então evitar reticências, Fábio, thank you very much. Yes, that's it. Esquecer esses, não usa muito. Eu era rainha de 3 pontinhos, rainha. Aí, quando eu escrevo em português, ainda escrevo, que fala assim, tô pensando, né? Mas aqui eles não entendem isso, então não usa, don't use, ok? Don't use these reticências, ok? Até esqueci, você vê para mim como é que chama, Lê, esses 3 pontinhos em inglês? Dá uma olhada aí, procura, porque tem os nomes, né? Cada pontinho tem um tipo de um nome, e a gente lembra o exclamation, comma, inverted comma, this kind of thing, but the 3 dots, I can't remember the name. Okay. Try to avoid... Como? Elipses. É isso? Elipses, é isso mesmo, elipses, ok. Yes. Não, mas é porque eu lembro, assim, eu até tenho um livrinho que era como ensinar inglês para os seus filhos, né? E tinha lá esse monte de coisas sobre pontuação e tal, os nomes dos pontos, mas a gente não precisa saber os nomes dos pontos, né? Apesar que essa semana um cliente falou assim, Cris, eu estava tentando passar o meu e-mail e eu falava assim, point, eu falo, não é point, nesse caso é dot, né? Então, cuidado aí com as pontuações também. Aliás, eu posso abrir uma aula com as pontuações, né, Lê? Só a título de curiosidade, just as curiosity. Ok. Try to avoid repetition. Então, já falou de um dado, não repete ele de novo, sabe? Então, você pode já colocar ponto 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3, 4, and say, I would like you to answer especially item 1 on this email, ok? Por quê? Porque senão você fica escrevendo de novo e de novo. Economizar tempo para a pessoa é respeitar o trabalho dela, ok? There we go. Too casual or too formal, ok? Então tenta um mix aí entre as duas coisas. Robotic language. Eu lembro que uma vez eu recebi um e-mail assim, como é que era? I hope your day is good where you are. I'm writing to you to inform that we want you to pay attention. Sabe, tanta coisa, já era mais fácil assim, please pay attention to that, hello, we are writing to you because, e aí uma coisa mais sucinta, né? Então, a pessoa usando uma linguagem muito formal, parecendo um robô, não gostei, porque daí, às vezes, a gente vai achar que é um bot escrevendo pra gente, né? Ou é uma artificial intelligence, um chat GPT, cuidado com isso, porque isso pode, how can I say that? This can get in the way of relationships, okay? Forming good relationships with people. So be careful not to use robotic language, even if you are using ChatGPT. Cris, mas você é contra usar o ChatGPT para escrever um e-mail? Não é que eu sou contra, pode usar, ChatGPT tá aí para ajudar a gente, né? O Writesonic ou essas mídias aí. Essas mídias não, essas Artificial Intelligence Tools, elas estão aí para ajudar, pode escrever com o chat GPT, mas depois dá uma olhada para ver se não ficou robótica. Outra coisa, quem faz tradução, né, colocou em português e tenta traduzir para o inglês. Esses dias, até tem uma cliente, ela está aqui assistindo a live, ela escreveu e-mail, eu falei assim, então, mas você está indo com a mentalidade do português, inclusive a frase está escrita como se fosse em português, e ela traduziu e ficou uma linguagem meio estranha, parecendo o mestre Yoda, sabe? Por quê? O que acontece? What happens? We have a sequence in English, and it's important for you to understand that as well. O português, gente, aqui eu vou falar em português até para vocês marcarem bem. No português, a gente tem mania de ser mais dramático, então a gente guarda a informação mais importante para o final. Aqui não, a informação mais importante vem antes, tá bom? O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo. Então, vamos dizer que o projeto foi aprovado e você precisa de mais verba, ok? Então, we need more budget because the project was approved. Mas qual a informação mais importante nesse caso? O
o projeto ter sido aprovado, porque se não fosse aprovado, você nem precisaria de mais budget. Então, no inglês, a gente vai escrever: the project was approved, we will need more budget, or we will need a budget review, ok? Então, é importante a gente perceber que no inglês, geralmente, a informação mais importante vai vir primeiro. Acho que deixa eu ver se ela ainda está por aqui. Não sei se ela ainda está por aí, ela estava por aqui, a Ana. Lembra, Ana, que a gente comentou disso, né? De tomar cuidado com essas inversões, porque às vezes a gente está só traduzindo. Então, quando você coloca lá no Google Tradutor, dá uma olhada se não ficou uma linguagem robótica, ok? So pay attention if it's not a robotic language and if all the information is there and the way you want to give, ok? Try to avoid long and unclear copy. O que é isso, né? Aquela copy, e aqui é de copywriting, ok? Da escrita mesmo. Às vezes você tem aquela escrita truncada, que a pessoa não consegue entender. A Ana fala do que a gente estava, inclusive, trabalhando num e-mail, we were working on an email, and then I said to her, be careful with that, because if we are only translating, Brazilians, we tend to be dramatic. A gente tende a ser dramático, né? Então a gente deixa aquela coisa mais importante para o final, mas no inglês não é assim. O mais importante vem antes, ok? So careful with that, this is very important. Long and unclear copy é isso, né? Ficar beat about the bush, ficar enrolando, fazer o heading, uma cópia muito longa, não concisa. Isso aí, gente, para quem recebe, eu trabalho muito com CEOs, diretores, presidentes de empresa, falo, nossa, nada pior do que aquele funcionário que resolveu, né? A gente diz lavar a égua, né? Você tem que escrever tudo, né, velho? Jesus do céu, oh my gosh, né? Deus, o sangue de Jesus tem poder, né? Me evita disso, né? Me esquece, forget me there. Então, cuidado, gente, que às vezes a gente cai nessas, né? A gente quer falar tudo que aconteceu e começa, sabe, o chato daquela música do Oswaldo Montenegro? O chato é aquele que explica tudo tintim por tintim, daí entra em detalhe. Cuidado. Precisa ser um e-mail mais detalhado. Ok, then you write. Please note that this email is very detailed because we need to track all the information regarding this issue. Então, aí você vai escrever desse jeito. Então, o que eu falei aqui, né? So, please note, então, por favor, perceba, né, que esse e-mail está extremamente detalhado. This email is very detailed because we need to track all the information related to the matter. Porque a gente precisa traquear, né, ou verificar, né, todas as informações relacionadas a essa situação, matter, situation, problem, ok? Aí sim você pode escrever um e-mail longo, mas explicar por que você está escrevendo e detalhar tudo direitinho, aí sim você vai colocar bullet points ou você vai colocar números, tá bom? No detalhamento, para não ficar confundindo e perdendo a informação ali, ok? So there we go. Oh, and that's it. Eu olhei agora, eu falei assim, gente, se tiver ainda mais coisa, mas era isso que eu queria falar para vocês, né? Aqui, antes de eu... Bom, esse aqui é o slide para lembrar, o Ele sempre deixa esse slide, né? Para lembrar vocês, para me lembrar de nunca esquecer, né? Para vocês compartilharem com amigos, lembrando que tem acesso gratuito para a plataforma, 14 dias para você ver o que tem lá dentro. Tem, nossa, hoje com 100 e poucas lives, a gente tem conteúdo pra caramba, muitas informações. Me escrevam dizendo o que vocês querem ouvir aqui também na live. A gente está aí em todos esses canais de comunicação. Gente, se eu não consigo responder imediatamente, eu vou responder em algum momento, eu vou entrar em contato, normalmente rápido, tá? Normally very, very fast, I do it really quickly, but the easiest one for me is WhatsApp. Eu geralmente sou mais reativa no WhatsApp, mas tem esses, né, os canais para entrar em contato com a gente, e a plataforma, lembrando, né, 14 dias gratuitos para você ver o que tem lá dentro, for you to see what is in there. Lá tem como você construir um LinkedIn poderoso, como é que você faz a abertura de conversa, abertura de negociações, small talk, big talk, falando sobre verbos em inglês, tempos verbais, falando sobre modais, né? Falando sobre morfologia, como é que você aumenta o seu vocabulário de uma maneira rápida. So we have many, many subjects there. That's why I'm doing lives here, because every week I'm bringing information to you. So you can keep this in your radar, keep English in your radar. By the way, a good way for us to keep English in our radar. Isso tem um estudo da Universidade de Manchester, que é a engenharia do sono, eles falam, né?
que se você for dormir com alguma coisa em inglês, o seu subconsciente ele vai ficar fazendo um loop de informação ali em inglês também. Então, sabe aquela coisa de pôr uma meditação antes de dormir em inglês? Usa a tecnologia para ajudar você a aprender, né? Gente, o pneumático da minha cadeira acho que tá ficando ruim aqui, tá caindo, eu sinto que eu tô baixando aqui, só por isso que às vezes eu levanto. Ok, but there we go. Então, é legal a gente dormir ouvindo inglês numa meditação, uma hipnose, tem várias self-hipnoses. Ai, Cris, mas eu tenho medo, né? Essa linguagem hipnótica aí. Gente, ninguém tem o poder de hipnotizar ninguém, tá? Apesar que tem essa coisa da hipnose de palco, mas eu sou hipnoterapeuta, porque não sou eu que comando a sua mente, né? Você se hipnotiza. A hipnose é sempre uma auto-hipnose, ok? Então é o quanto você se permite. Porém, nesse estado de relaxamento que a gente está em teta, né? Porque a gente tem várias ondas cerebrais, quando a gente está em teta, a gente acessa mais o subconsciente. E o subconsciente, ele é responsável por reter a maioria das nossas informações, ok? Por isso que quando a gente vai dormir, os sonhos, eles separam, né? Memória de longa duração, curta duração, e aí a gente consegue ter alguns insights e guardar informações na nossa memória. Então é muito importante, se você está precisando, se você está sério sobre o seu inglês, dorme fazendo uma meditação em inglês, né? Tem várias, a Louise Hay é ótima, eu tenho algumas, se vocês quiserem, entra lá no YouTube, no YouTube não, no nosso Telegram e pelo WhatsApp também, me pede, eu tenho várias, eu posso mandar para vocês, porque aí vocês desligam em inglês e o cérebro vai ficar ali pensando. E uma outra coisa legal é você acordar com alguma coisa em inglês. Então acordou, põe lá um jornal, nem que você esteja ali preocupado, né, o breakfast, you're there, worried about your breakfast, worried about what you're gonna wear for the day, it's hot, it's cold, what kind of suit do I wear, what color should I wear? If you are thinking about this, you can put in the background some sounds, or the news, ok? Coloca lá algum jornal em inglês, algum rádio. Inclusive, se vocês quiserem rádio em inglês, tem um aplicativo que chama TuneIn. Tem a versão paga, mas tem a versão gratuita. Vai aparecer lá a versão paga para tentar. Eles tentam, né? Mas você aperta no xizinho, ouve a versão gratuita, que você vai acessar várias rádios do mundo inteiro em inglês, e já é um jeito de você estar estudando inglês também. Ou então, liga na CNN, né, a sua televisão, e vai ali, enquanto você está se arrumando, está organizando o teu café da manhã, você está ouvindo inglês. Tem o Audible, a gente falou essa semana, para quem está aqui nas aulas comigo aqui em Londres, a gente está fazendo aulas presenciais, voltamos aqui em Londres, e aí quem está fazendo as aulas presenciais, falei para vocês, né, usar o Audible. Audible é um aplicativo que você, né, você acessa livros, você paga um valor lá por mês, mas normalmente eles te dão alguns livros de graça. Tem de graça também, tem a versão gratuita. Tem a versão gratuita e você consegue ouvir vários livros ali gratuitamente também para treinar o teu inglês. Então, gente, hoje, assim, não tem mais desculpa, tá? There are no excuses. When I was studying English, né? Vou entregar a idade aqui, mas quando eu estava lá estudando inglês, a gente esperava meses para receber um livro, né? Não tinha acesso. We didn't have access to English, but now we do. Agora a gente tem, né? Assista as nossas lives aqui toda quinta-feira, enfim. Se vocês tiverem alguma dúvida para a semana que vem, alguma coisa que vocês gostariam que a gente estivesse abordando, fala para a gente aqui, tá bom? Porque eu normalmente sigo as dicas de vocês para trazer as aulas, né, dos assuntos que estão pegando. Eu trabalho muito com corporativo, I work a lot with the corporate environment and I know what is going on in companies, eu sei o que está acontecendo nas empresas, né, os desejos, né, dos CEOs, dos gerentes, diretores, para as pessoas poderem ter uma ascensão corporativa também, né? Climbing the corporate ladder, we say. Então a gente usa todas essas dicas, essas técnicas para deixar você mais preparado. Por quê? Primeiro que a minha entrega, né? Eu acredito num Brasil fluente, bilíngue, que faz negócios internacionais, que atrai prosperidade. O Brasil é enorme, gente. A gente tem um posto de 10ª economia do mundo, às vezes cai um pouquinho, às vezes sobe um pouquinho, a gente já foi considerada a 7ª economia do mundo, né? Teve uma época, a gente até passou aqui a terra do rei agora, né? Então, assim, eu acredito que o brasileiro é muito criativo e a gente tem muito para
trazer para o mundo, mas às vezes a gente ainda tem medo de falar o nosso inglês, a gente fica preocupado, né, se vai dar o recado direito. Então se empodere, né, take power, take pride of what you do as well. E aí a gente consegue estar cada vez melhor. Hoje, só de falar inglês, uma pessoa que fala inglês, ela ganha um salário, ele varia de 30% a 60% a mais do que uma pessoa que não fala inglês no Brasil, tá? Então, vamos trabalhar esse inglês aí. A gente está aqui toda quinta-feira, we are here every Thursday to help you, e a gente está aí em todas essas mídias, né? Entra em contato com a gente, me acessa lá pelo LinkedIn, já faz uma revisão de LinkedIn, né? Já entra na mentoria de LinkedIn para você ter um LinkedIn melhor, porque assim a gente vai subindo, né? Um pouquinho de cada vez, one step at a time, and then we do great and we can improve our lives, né? O que melhora na vida, né? Uma pessoa que passa a ganhar 50% a mais, então isso é bom, né? Então vamos conectar aqui. A Denisa está falando, Cris, além de aprendermos inglês, melhoramos o nosso português. Thank you, Denisa. That's very nice. Yes, that's true. E eu sempre faço esse paralelo entre inglês e português, né? Porque como é bonito, né? A gente falar corretamente, se posicionar, né? De vez em quando a gente dá aquelas escorregadas, mas faz parte. Fábio, obrigada também. Aí o Fábio escreveu primeira live. Nice to see you here, Fábio. Que legal que você veio aqui na sua primeira live. Também foi incrível estar aqui com vocês. Então a gente passa não só o inglês, tá, gente? Mas tudo isso que vem conectado com o mundo corporativo, né? Eu vivo o mundo corporativo todos os dias. Hoje eu estou de férias, mas hoje eu dei a primeira aula para um diretor de um hospital. E ele me falando das coisas que acontecem no hospital. Eu atendo, né, pessoas de várias empresas, vários segmentos, e normalmente as pessoas são contratadas pelo currículo e demitidas pelo comportamento, né? Então vamos pensar no nosso comportamento em tudo que a gente faz, in everything that we do, the emails that we write, the posture that we have when we are attending conferences, seminars. Então, quando a gente está em conferências, seminários, qual é a nossa postura, quais os nossos objetivos de carreira, onde a gente quer chegar, porque sempre tem um caminho. E coaching é isso, né, gente? A gente não fica lá preocupado com o que aconteceu no passado. Aconteceu. Eu não respiro lá no passado, eu tô aqui. Hoje, no momento presente, eu estou viva, respirando, e eu quero construir nesse momento o meu legado, o meu futuro, né, as coisas que vão ser boas para mim, mas eu não vivo lá no futuro, eu só vivo aqui. Então vamos fazer acontecer agora. Let's do it now, ok? Contem comigo, count on me, e aí a gente se vê semana que vem. Já temos alguma coisa para semana que vem, Lê? Inglês. Ele ainda não sabe qual é o assunto, é porque o Ale que fica ali também nas mídias sociais vendo o que o pessoal pede e tal, né? Então, o que está popular. Golden rules, but not sure yet. Ok, quais são as golden rules, as dicas de ouro para aprender o inglês, né? Mas ainda a gente vai discutir isso, então não vou deixar surprise me, né? Vamos ver o que tem para semana que vem, mas agradeço vocês que estão sempre aqui e chamem mais amigos, né? Compartilhem, ajuda o canal. Esse canal é totalmente custeado por nós, tá, gente? Não tem patrocínio, não tem nada, é o nosso patrocínio aqui, que já faz anos que a gente patrocina o Óculos, mas a gente sabe que é um jeito da gente contribuir para o nosso país, contribuir para a nossa cultura, para o nosso povo. E tem gente que fala assim, mas você fica aí babando o ovo, tem que falar inglês. Gente, é a língua do mundo, não tem o que fazer, né? Mas é o que a Denisa falou, né? A gente aprende português também e vai melhorando em vários aspectos, vai melhorando o nosso posicionamento, como é que a gente aproxima, e acho que é isso, né? A gente evolui um pouquinho a cada dia, ok? So, a little bit every day, and we are competing, remember, we are not competing with other people, we are competing with ourselves. É um pouquinho melhor, quanto muda, né? Tem uma cliente minha, eu lembro que ela saiu de um salário de R$ 5.000 para um salário de R$ 25.000 em 3 anos, né? Então, o que isso proporcionou para ela? What this allowed her to do, ok? Porque, é claro, né, a gente vai melhorando, a gente vai evoluindo e tem a compensação financeira também, mas primeiro a gente tem que ser, ok? Para depois ter. Então vamos lá, let's be, ok? Então, olha, muito obrigada por estarem aqui. Thank you very much. Se alguém tiver alguma dúvida do que a gente comentou aqui, any other doubts, anything that you want to comment, and can be in Portuguese or in English, it doesn't matter, ok? Não tem problema. Quem tá ali no Instagram também, se quiser comentar. Aninha, agora que eu te vi aí no Insta, sua linda!
Hello, hello, hello. A Rose entrou aqui também. Valdecir, muito obrigada, viu, gente? Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, eu vou ficando por aqui, porque aqui já virei abóbora, aqui já são 00:22. We are already on Friday here. A gente já tá na sexta-feira aqui, tá bom? E eu tô também um pouquinho com a garganta ruim, ainda bem que parou. Eu tava tossindo bastante hoje mais cedo, mas eu tomei uma pastilha lá, chupei uma pastilha, tomei um chazinho quente, parece que melhorou. Um azeitinho quente na garganta, né? Warm olive oil in my throat, so then now it's better. But there we go. So thank you everyone very much. Então, muito obrigado por estarem aqui. Beijo para todo mundo e a gente se vê semana que vem de novo, ok? Semana que vem, gente, já é setembro, é isso que eu tô vendo aqui? Oh, the last day, yeah? Ainda é 31, é o último dia de agosto. Ok, gente, então obrigada mais uma vez. I'll see you around. Bye. See you. Take care, everyone. Bye. Bye. Cheers. Cheers. Desligo, pode deixar. I will switch it off. There we go. Thank you. And broadcast, right? Okay, thanks, Anna. See you next week. I'm looking forward to hearing from you. Bye. Cheers. Bye, Ju. Nice to see you there. Bye, Denisa. Bye, everyone. Bye, Fabio, everyone that was following here. Thank you. Thank you very much. Bye, Ti. Dona Clô que tá aí também. Everyone. Thank you. Thank you very much. Okay. Take care, everyone. Bye-bye. Cheers. Bye.